De desligar os celulares, por favor. A leitura de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Que buscais? E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? João capítulo 1, versículo 38. A vida em si é conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos no jogo inferior dos interesses egoísticos. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus, no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: que buscais? Neste momento em que buscamos a reflexão, vamos fechar os nossos olhos, levar os nossos pensamentos a Jesus e pedir a Ele neste momento que envie os teus espíritos de luz até nós, que nos ajude a compreender a mensagem desta noite e que nós possamos levá-la dentro dos nossos corações e aplicá-la no nosso dia a dia. Mestre amado Jesus, as nossas vidas estão em suas mãos. Faça-se de nós segundo a sua vontade. Que nós sejamos seus fiéis escudeiros na luta, na batalha diária. Que nós possamos vencê-las todas, porque sabemos que Tu estás dentro de nós. Que a Tua luz, que o Teu amor nos envolva nesta noite e traga-nos a paz que precisamos. Que o Teu amor adentre em nós e que nós possamos superar as nossas dificuldades, que nós possamos compreendê-las e aceitá-las. Se conosco nesta noite, Senhor, hoje e por todo sempre, que assim seja. Hoje nós teremos a palestra do nosso querido violonista, cantante Beto Cabral. Seja bem-vindo com a palestra A Ajuda que Buscamos. Espaço é seu. Boa noite a todos. Boa noite. Em Espiritismo nós aprendemos que o planeta Terra é um plano, um lugar de provas e expiações. Nós ouvimos muito isso dentro do doutrina espírita. As provas significando aqueles desafios que nós passamos na vida e que nos mostram em que ponto que nós estamos e que nos fortalecem para seguirmos adiante. E as provações sendo as expiações, sendo aquelas situações em que nós não podemos mudar pela nossa própria vontade. Como, por exemplo, um defeito físico com que nós nascemos em nosso corpo, um problema mental, um problema pelo qual passam os nossos entes queridos. Nós não temos condições de mudar simplesmente pela nossa vontade, então nós sofremos. E outras situações como essa em que não está nas nossas mãos resolver. Então, representam as expiações. Isso significa que o planeta Terra, para todos nós, é um lugar de desafios.
que nós reencarnamos aqui na Terra para enfrentá-los. Não acredito que nenhum de nós sinta, pelo menos durante todo o tempo que está aqui na Terra, como se estivesse aqui de férias. Nós sabemos que aqui no plano Terra é um lugar para a gente realmente enfrentar desafios e crescer com eles, né? E a partir do que a gente enfrenta esses desafios, a gente percebe que alguns desses desafios a gente consegue superar. Outros são um pouco mais difíceis e a gente então busca ajuda para superá-los. Isso significa que todos nós, em algum momento de nossa vida, nós buscamos ajuda. Nós precisamos de ajuda. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, essa ajuda que nós buscamos. Uma coisa muito importante compreender dentro desse assunto, ter em mente, é que toda ajuda que nós precisamos, toda ajuda que nós necessitamos, ela está sempre disponível para nós. Claro que isso não são minhas palavras. Não sou eu que estou aqui descobrindo uma verdade e revelando para vocês. Jesus, quando esteve na Terra, no momento do Sermão da Montanha, ele revelou para a gente, ele passou para a gente vários ensinamentos. Alguns desses ensinamentos, eles tinham a força de uma lei. Eles eram mais do que um ensinamento, eles tinham força de lei. Um deles é quando ele disse: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-ás, pedi e obtereis. Quando ele disse isso, nós percebemos que ele não colocou nenhuma pré-condição para que a gente pudesse alcançar o que a gente estivesse procurando a partir disso. Ele não disse, por exemplo, se a gente tiver crédito, a gente vai conseguir. Ou se vocês merecerem e vocês baterem, a porta vai se abrir. Ele não colocou não estabeleceu nenhuma condição para isso. E a prova disso está no que ele disse depois, a seguir. Ele disse: qual de vós, o vosso filho pedindo um pão, vós vos darei uma pedra? Ou qual de vós, em o seu filho lhe pedindo um peixe, vós vos dareis uma serpente? Quer dizer, ele deixa claro que as leis de Deus são regidas através de muito amor, de muita bondade. E de que não há nenhuma pré-condição estabelecida para que nós possamos receber aquilo que nós estamos pedindo. Mas aí a gente pergunta: por que então que muitas vezes, em meio a tribulações, nós não ouvimos a resposta que nós direcionamos a Deus, ou nós não recebemos a ajuda que nós buscamos? Por que não é tão fácil assim como eu estou colocando? Que está disponível, que não existe uma pré-condição, então é só pedir que chega até nós. Por que será? E a resposta é simples. Porque a ajuda que vem até nós, ela não vem de acordo com aquilo que nós estamos esperando, normalmente, muitas vezes. Porque aquilo que nós esperamos tem a ver com as nossas heranças. As nossas heranças culturais, as nossas heranças religiosas, as nossas heranças educacionais, o nosso sistema de crença, tudo isso que se manifesta em nós como, que existe dentro de nós como tendências. Então nós esperamos que a ajuda chegue daquela forma que nós compreendemos que ela possa chegar. De uma maneira que possa encaixar exatamente naquilo que nós estamos procurando e esperando. Mas ela não vem para confirmar essas tendências que nós temos, nem para nos dar o conforto de ficar no mesmo ponto em que nós estamos, na nossa zona de conforto. O que ela vem fazer é liberar o nosso potencial interior e nos ajudar a dar o próximo passo. Então, por isso, nós nem sempre a percebemos.
E é importante a gente ter isso em mente e a gente compreender essa questão, porque assim a gente pode colaborar de uma forma mais efetiva e mais consciente nesse processo, ou seja, fazendo a nossa parte no processo. Certo? E dessa forma, a gente percebendo que Jesus não estabeleceu nenhuma pré-condição, a gente fica muito tranquilo em perceber que, à medida em que a gente ampliar o nosso entendimento nessa questão, nós vamos perceber que a ajuda que nós procuramos está mais próxima a nós. André Luiz, o espírito André Luiz, autor do livro Nosso Lar, Psicografia de Chico Xavier, ele fala uma frase muito interessante que confirma bem isso que eu estou dizendo, que é sobre o ponto de vista do espírito. Ele diz o seguinte: é preciso muita renúncia e muita coragem para quem ajuda aqueles que não têm a consciência da ajuda que lhes é oferecida. Então vocês imaginam os espíritos tentando nos ajudar e nós não temos o mínimo entendimento de como que essas ajudas chegam até nós. Então eles precisam realmente de muita coragem e muita renúncia. Então é importante a gente compreender isso, porque uma vez compreendendo, a gente permite que essas ajudas elas se aproximem mais de nós, embora elas nem sempre cheguem da forma como a gente está esperando. Um exemplo bem concreto disso está no Evangelho de João, no capítulo 5. É um capítulo pequeno, mas ele traz tantos ensinamentos naquelas poucas palavras, naquela passagem de Jesus. Eu uma vez até trouxe já a análise dessa passagem aqui, mas quem se lembrar vai perceber que quando a gente reestuda, a gente consegue ainda aprofundar mais dentro daquilo que a gente percebeu. Então, João conta que Jesus vinha para Jerusalém para participar das festas de alguns festivais judeus. E ele passou por um local conhecido como Porta das Ovelhas. Porta das Ovelhas, perto desse local. E lá nesse local havia uma piscina chamada Betesda, em que as pessoas se reuniam em torno daquela piscina, as pessoas que tinham problemas, os paralíticos, os coxos, os cegos, conforme João conta. Pessoas necessitadas de toda sorte. Se reuniam em torno daquela piscina, porque eles acreditavam que em determinado momento vinha um anjo e agitava a superfície daquelas águas. Então a pessoa que conseguisse entrar primeiro naquelas águas seria curado de todos os seus problemas, de todas as suas mazelas, de todas as suas doenças. Então essa era a crença que eles tinham. Então Jesus aproximou-se daquela piscina, viu várias pessoas, mas uma pessoa chamou a atenção dele. Um homem que Jesus sabia que há 38 anos ele estava doente. A passagem não diz se a doença era de nascença, porque não diz a idade do homem. Então a gente não sabe se a doença aconteceu depois ou se ele já tinha nascido com aquela doença. Mas a questão é que Jesus, vendo-o, resolveu aproximar-se dele e, em aproximando-se, perguntou ao homem: você quer ficar bom? E o homem, surpreendido com aquela pergunta, colocou-se na defensiva e disse: mas Senhor, eu não tenho ninguém que me leve daqui até a piscina. Esse homem estava deitado, ele não tinha condições de andar. Alguns locais a gente encontra essa passagem como sendo um paralítico, mas em outras diz apenas que o homem era um homem doente. Então, na verdade, a tradução do Haroldo Dutra, por exemplo, diz que era doente, não diz que era paralítico. Mas ele estava deitado e disse que não poderia chegar até a piscina se ninguém o pudesse levar, e ele não tinha ninguém que o levasse. E dessa forma, ele estava ali e não podia ficar curado. Então ele explicou isso a Jesus. E Jesus voltou novamente a palavra a ele e disse: pois levante-se,
tome a sua cama e vá. Então o homem levantou-se, como está escrito lá, pegou a cama dele e se foi, sentindo-se já melhor. Alguns dias depois, Jesus encontrou esse mesmo homem no templo e, aproximando-se dele, disse: veja que você já está se sentindo melhor. Agora, não peques mais para que coisa pior não lhe aconteça. Bom, a passagem continua um pouquinho mais, mas nós vamos parar por aqui e vamos voltar à fita. Então Jesus entra e vê aquele homem. O fato de Jesus saber que ele deveria não pecar mais para coisa pior não lhe acontecesse, significa que Jesus sabia que aquele homem era um pecador, né? Que alguma coisa ele teria feito para contribuir na evolução daquela doença dele. Então aí isso confirma o que a gente disse antes. Não existe uma pré-condição. Ele sabia que o homem era um pecador. Então ele aproxima-se do homem e pergunta a ele. Você se lembra da pergunta? Você quer ficar bom? É uma pergunta interessante para a gente meditar a respeito. Porque nem todo mundo que está doente, nem todo mundo que tem um problema, quer ficar bom. Ou quer se livrar do problema. Não é? Se a gente talvez encontre nos nossos conhecidos alguém, por exemplo, que seja viciado em droga e que não está afim de se livrar da droga. Ou que seja viciado em álcool e que não esteja afim de se livrar do álcool. Né? Ou uma pessoa que que tem o costume de usar muita maledicência quando se refere às outras pessoas e não está muito preocupada em mudar isso. Né? Então, muitas vezes nós viemos até mesmo na casa espírita ou no templo religioso buscar ajuda, mas naquele sentido de servir de ponte. Eu estou vindo aqui porque a minha família está com problema, mas quem está com problema é o meu marido, é a minha esposa, não sou eu. Eu vim aqui para poder aprender e ensinar para eles. Né? Então, é uma pergunta que precisa ser analisada. Nós queremos ficar bom? Então dizem que a gente precisa fazer duas perguntas quando a gente está, antes da gente procurar ajuda. Nós devemos fazer duas perguntas a nós mesmos. A primeira pergunta: você quer mudar a sua vida? Falar, mas precisa de ser tão radical assim, mudar a vida? Eu só quero uma ajuda num determinado aspecto. Não preciso mudar a minha vida em função disso. Bom, acontece o seguinte, que os nossos problemas, assim como as nossas doenças, elas representam uma situação que está estagnada em nossa vida. Então, se a gente quer se mover para fora do problema, a gente precisa mudar alguma coisa. Porque os problemas, as doenças e todas essas coisas, elas pedem por alguma mudança. Elas vêm para nós, como os espíritos dizem que elas são, problemas são bênçãos na nossa vida, a dor é uma bênção, nesse sentido de que nos traz essa urgência de mudar alguma coisa, de nos movimentarmos, de sair do lugar onde nós estamos. Assim as coisas começam a se resolver. Então essa é a primeira pergunta. Nós queremos mudar a nossa vida em algum aspecto? A segunda pergunta é: aonde eu estou? Se eu venho aqui para o centro, né, eu venho aqui para fazer a palestra hoje, e vamos supor que eu não saiba onde é o centro, que eu nunca tenha vindo aqui antes. E então eu lá no meio do caminho eu telefono para o Márcio. Márcio, como é que faz para chegar aí? Qual a primeira pergunta que o Márcio vai fazer? Onde você está? Que a partir disso ele pode me guiar. Tá certo? Então nós temos que fazer essa pergunta a nós mesmos. Onde eu estou? Esse onde eu estou, ele representa uma aceitação do problema que nós temos. Né? Como eu disse antes, a gente procura ajuda para servir de ponte, né? Sem querer aceitar que o problema também está conosco. Então a questão é, onde nós estamos? Então a gente tem que deixar de lado o orgulho, tem que deixar de lado a arrogância e tomar a consciência. Né?
onde eu estou, em que ponto eu estou, qual a minha situação atual. Então, tendo feito essas duas perguntas, aí nós vamos, então, em busca da ajuda. O próximo item na passagem de Jesus é: ao ouvir o que Jesus disse, o homem levantou-se. Esse levantou-se tem o sentido de ergueu-se, né? Ele se ergueu, ele tomou a cama dele, ou seja, podemos ver o simbolismo nisso. Ele tomou das responsabilidades que ele tinha e seguiu adiante, saiu de onde ele estava. É interessante ver que esse homem, ele só esperava que a ajuda chegasse de uma forma. Vocês lembram que a gente falou sobre as heranças? E no caso dele era uma herança religiosa. Ele acreditava que a única forma que ele tinha de ficar bom seria entrando na piscina na hora que o anjo agitasse as águas, né? E, no entanto, a ajuda chegou de uma forma inesperada, totalmente inesperada. Mas, mesmo tendo chegado a ajuda, a gente questiona o seguinte: se ao invés dele se levantar, pegar a cama dele e fazer o que Jesus disse, e seguir adiante, se ele tivesse continuado deitado, dizendo para o mestre: mas, Senhor, como que eu vou levantar se eu estou doente? Eu não posso, não consigo. Quem sou eu? Né? Então seria uma atitude que provavelmente a cura não se efetuaria se ele tivesse ficado uma atitude diferente da que ele tomou. Então a gente vê como é importante, nesse processo, a gente também fazer a nossa parte. Né? Nós podemos comparar a isso, por exemplo, agora um exemplo mais moderno, mais descontraído, né? Aquela senhora, né, aquela mulher, que tendo chegado o fim do ano, tomou uma resolução de fim de ano, de início de ano novo, porque ela estava se sentindo bastante acima do peso, e ela tomou uma resolução. Eu coloquei a mulher aqui na história, mas poderia ser um homem também, né? Porque a situação é sempre bem parecida. Então ela toma uma resolução, e ela encontra com uma amiga e diz: eu tomei uma resolução, a partir do dia 2 de janeiro, porque dia 1º é feriado e tudo está fechado, mas no dia 2 eu vou começar a academia, vou começar a frequentar uma academia. E aí o tempo passa, e um dia ela encontra novamente com a amiga dela, e a amiga, vendo que as coisas não encaminharam exatamente como ela tinha planejado, pergunta a ela: e aí, como é que foi? O que aconteceu? Ela fala: mas o problema é o seguinte, eu fui na academia várias vezes. Eu ia lá, mas ninguém me ajudou. Ninguém fez nada por mim lá. Agora, do lado da academia, tinha uma casa de sanduíche. Cada coisa gostosa. Então, o que eu fiz? Eu, pelo menos, me dei a mim mesmo alguma coisa que iria realmente me fazer feliz. Então, dessa forma, ela conseguiu o que ela queria. Ela conseguiu entrar em forma, mas não exatamente a forma que ela procurava. Mas a questão é que a alegoria aí está no fato de que todas aquelas aparelhagens estavam à disposição dela. Todas as máquinas, todos os instrutores, mas ela não fez a parte dela. Ela não fez a parte que ela deveria fazer. Né? Então a gente observa por essa simples alegoria de que há uma verdade em que nós, normalmente, ou a maioria das vezes, esperamos que a ajuda chegue de fora, que ela venha para nós. Né? A ajuda que nós procuramos vem ao nosso encontro. Ou seja, uma ajuda externa. E se nós fizermos a nossa parte, né, se nós observarmos, nós ficarmos em silêncio por um momento, olharmos para dentro de nós mesmos, escutarmos a voz que vem lá de dentro, nós vamos perceber que é ali que a ajuda começa. E aí nós precisamos começar a agir a partir daí. E ao agir, nós criamos em torno de nós um campo vibracional, nós mudamos o nosso campo vibracional, o que permite, ou que faz com que nós atraiamos as ajudas necessárias, ou com que nós vamos permitir que as ajudas internas que existem dentro de nós também se manifestem. Então, de duas formas.
mas é preciso começar a agir para criar esse campo vibracional em torno de nós. André Luiz, no livro, aliás, em toda a obra dele, a extensa obra de André Luiz, que ele escreveu através de Chico Xavier, ele fala sobre a necessidade de estarmos em sintonia. Principalmente no primeiro livro, que foi O Nosso Lar, onde ele conta, a maioria de vocês deve saber muito bem, já deve ter lido, relido, assistido o filme, mas vale a pena a gente tocar em alguns aspectos da vida de André Luiz para ilustrar o nosso tema de hoje. André Luiz conta que, em seu livro Nosso Lar, que ele que viveu na primeira metade do século XX, ele considerava a si mesmo um homem comum do seu tempo. Ele tinha a sua vida social, ele teve os seus vícios de mocidade, ele tinha uma profissão, ele era médico, ele tinha os seus pacientes, ele constituiu família, ele tinha filhos, então ele era uma pessoa comum do seu tempo. Porém, no primeiro capítulo ainda, no segundo capítulo do livro, ele descreve a situação dele interior e nos mostra que ele era um pai de família extremamente egoísta e fazia com que os seus familiares, a sua esposa, seus filhos, se submetessem aos seus caprichos, à sua forma de impor a vontade dele. E também ele era muito dado ao excesso de alimentação e do álcool. E essas duas coisas, mais o padrão mental em que ele vivia, minaram-lhe as energias vitais, de maneiras que num determinado ponto da vida dele, a sífilis se fez presente e as células cancerígenas começaram a se desenvolver em seu intestino. Isso o levou ao desencarne. E quando André Luiz, como ele mesmo conta, acordou do outro lado, ele percebeu-se numa situação muito difícil, num lugar escuro, num lugar onde ele não conseguia se livrar daqueles que o acusavam de ser suicida. E ele dizia para ele mesmo, eu não tenho como, eu não posso aceitar essa acusação de ser suicida, porque eu morri na mesa de operação. Eu ainda me lembro a preocupação dos médicos trabalhando no meu intestino. Eu lembro até mesmo a picada da agulha da anestesia. Eu não sou suicida. Né? Não posso ser acusado disso. E eram vozes que ele não conseguia calar. E essa situação de sofrimento, essa situação de dificuldade, ele ficou nela durante muito tempo. Muito tempo. Foram anos, conforme ele conta. E essa questão levanta uma... Aliás, essa situação dele levanta uma questão para nós. A questão de onde a gente vai após a morte, né, e que as igrejas oferecem apenas duas opções, né, em que em inglês a gente fala, uma smoky e another non-smoky, que é o céu e o inferno. Mas é uma situação bastante importante, né? É uma das situações, é uma das questões mais importantes em todas as religiões, saber para onde vamos depois do desencarne, né? Então é interessante a gente tocar nesse assunto porque isso reflete em toda a nossa vida, né? Isso reflete em toda a nossa vida. Ontem, eu vou abrir esse parênteses aqui para contar a vocês uma coisa. Minha esposa recebeu na internet o pedido de uma parente dela que está numa situação difícil e queria conversar com ela online, que ela se disse que estava no edge da vida dela, estava no ponto de give up a situação. E a minha esposa me perguntou,
eu vou precisar da sua ajuda nisso aqui para a gente ver como é que a gente lidar com isso. Eu falei para ela assim, pergunta para ela, fala para ela algumas coisas sobre a questão do que ela acredita e que ela vai encontrar, né, se ela deixar essa vida. E a resposta dela foi, no clue. Então a gente percebe dentro disso como isso faz diferença na nossa vida. Como faz diferença a questão de sabermos, de termos uma noção para o que acontece com a gente depois que a gente desencarna. Isso faz uma diferença enorme, né? E na questão do André Luiz, a pergunta que vem daí é: foi punição o fato de André Luiz ter feito as coisas não muito certas e ter ido parar num lugar escuro, de dificuldade, onde ele era acusado de todo tipo de coisa? Foi isso uma punição que ele recebeu? E a resposta é muito simples, né? Não é uma punição, porque Deus não governa o universo através de emoções. É muito simples da gente ver. Deus não é um ser que possui emoções. Então não é a gente fazer alguma coisa errada aqui, não vai ofendê-lo, para que depois ele vá se vingar da gente. Ou mandar a gente para um lugar difícil para nos punir por termos feito alguma coisa errada. Né? Pelo contrário, existe nisso um grande respeito. Existe nisso um grande respeito, não uma punição. Deus, através das suas leis que são bondosas, que são perfeitas, respeita o fato de que cada um possa escolher para onde vai após o desencarne. Isso é um respeito que todos nós temos na fase humana, no nosso livre-arbítrio, nós escolhemos para onde vamos depois de desencarnados. A questão é que essa escolha ela não é feita no momento do desencarne. Essa escolha é feita muito tempo antes, quando nós decidimos o tipo de vida que nós queremos levar na Terra. Nesse momento é que nós decidimos para onde vamos. E é uma questão de sintonia, né? A partir do que a gente aprende com os Espíritos, a gente percebe que a questão não é complicada. O que a gente precisa fazer, o que a gente precisa aprender a fazer, é casar a nossa vibração com a vibração do lugar para onde nós queremos ir. Foi o que aconteceu com André Luiz. Ele diz que se ele tivesse um padrão mental um pouco melhor do que ele possuía quando encarnado, a doença dele não teria sido difícil de ser resolvida, ainda em vida. Mas por causa do padrão mental onde ele se encontrava, os espíritos, os médicos, ninguém teve condição de fazer nada por ele. A doença evoluiu até o desencarne. Então é uma questão de padrão mental. Então quando ele fala de sintonia, nós percebemos isso. Existem coisas que nós podemos mudar na nossa vida. E essas coisas não são complicadas, né? Nós vemos, por exemplo, que a notícia que nós temos, né, dos Espíritos, os ensinos que chegam até nós, mostram-nos os diversos níveis, as diversas camadas do mundo espiritual que existem além da Terra. E André Luiz, já nos primeiros capítulos do livro Nosso Lar, ele explica sobre esse lugar para onde ele foi, no qual ele dá o nome de umbral. Ele explica, o umbral, ele começa aqui na Terra, entre os encarnados. Ele é o primeiro plano que se situa em volta do planeta Terra. Por isso aqui com os Espíritos, a gente costuma muito ouvir dizer que todos nós, quando morremos, vamos dar pelo menos uma passadinha pelo umbral. Sob esse ponto de vista, isso é verdade, porque sendo o umbral a primeira camada, nós temos que atravessá-lo. Não quer dizer que nós vamos ficar nele, né? Que deveremos ficar nele obrigatoriamente, mas nós teremos que atravessá-lo. Muitas vezes essa travessia se dá de forma inconsciente, quando nós perdemos a consciência no momento da perturbação da morte, e os nossos amigos espirituais nos levam até um plano melhor, se nós dermos condição a isso, e então nós nem sequer vemos. E se estamos conscientes, eles ainda nos pedem para fechar o olho, para não percebermos no percurso coisas que nós não daríamos conta de presenciar.
Mas a verdade que ele nos conta é que o umbral começa aqui na Terra. E o umbral é povoado, como ele diz, por aqueles, pelos indivíduos que ainda não tomaram a decisão de atravessar a porta dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los. E daqueles outros que se perdem nos vales da indecisão, e daqueles outros que se perdem no pântano dos erros inúmeros. E ele diz uma outra coisa muito interessante, que o umbral é habitado por essas pessoas, por esses espíritos e pela forma de pensamento dos encarnados na Terra. Dessa forma, quando nós, através do nosso padrão mental, nos vinculamos a uma faixa de vibração ou a entidades que estão na mesma faixa de vibração, é onde nós atraímos para nós o problema. Então, por isso a gente disse no início, se nós estamos buscando ajuda, nós precisamos saber se queremos mudar alguma coisa. E essas mudanças não precisam ser: amanhã eu vou me tornar um ser tão dedicado à caridade como Madre Teresa de Calcutá foi e o Chico Xavier. Não, nós estamos falando de coisas pequenas, que André Luiz disse. Mudança de padrão mental. Mudança de padrão mental. Isso qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento espiritual pode fazer. Né? Nós sabemos, por exemplo, estudando a doutrina espírita, que a reencarnação no planeta Terra, ela é um contrato de risco. E vocês vão concordar comigo quando eu explicar por quê. Quando nós encarnamos na Terra, nós não lembramos alguns detalhes do programa que nós viemos seguir. Então é um contrato de risco porque nós não lembramos de todas as cláusulas. Né? Cada um tem o seu programa, cada um tem a sua parte a resgatar, né? Cada um tem os seus relacionamentos a reharmonizar, cada um tem as suas construções interiores a serem feitas. Então cada um tem o seu programa. Mas existem pelo menos 3 cláusulas nesse contrato que qualquer pessoa com mínimo de conhecimento espiritual é capaz de cumprir tranquilamente. E cumprindo essas 3 cláusulas, nós pelo menos vamos nos livrar de maiores problemas após o nosso desencarne. Essas 3 cláusulas eu vou dizer para vocês então agora. A primeira delas, nós temos que sobreviver. Desde o primeiro dia que nós chegamos aqui, nós temos que lutar pela nossa sobrevivência. Básico, né? Super básico. A segunda cláusula. Nós temos que fazer alguma coisa para melhorar a nossa condição espiritual e sermos melhores pessoas. Qualquer movimento que nós fizemos nessa direção, de melhorar a nossa condição espiritual e de sermos melhores pessoas, estamos cumprindo com a segunda cláusula, nos livrando de muitos problemas. E a terceira cláusula, também muito básica. Nós não podemos jamais, de forma alguma, cruzar de volta a ponte que nos trouxe até aqui antes da hora planejada. Como aconteceu com André Luiz. Então, André Luiz, ele cumpriu muito bem a primeira cláusula. Ele sobreviveu, ele tinha uma vida estável financeiramente, ele deu uma vida boa para a família dele. Ele tinha uma situação até invejável aqui na Terra, para o seu tempo. Então ele cumpriu muito bem a primeira parte. A segunda cláusula, ele falhou muito feio. Ele jamais se preocupou com qualquer questão espiritual. Ele jamais se preocupou em estender os serviços que ele tinha de médico para o próximo de uma forma desinteressada. Tudo que ele fez foi somente em troca dos valores monetários e todo o interesse dele parava por aí. Ele também não se interessou em expandir as possibilidades que ele tinha além dos limites estreitos da família dele. E no terceiro aspecto foi ainda pior, né? Ele atravessou a ponte de volta, mesmo que de forma inconsciente, antes do tempo devido, pelas escolhas que ele fez, da forma como ele viveu. Então, ele falhou em 2 aspectos. Então, para a gente, se nós queremos apenas o básico é isso aí. Né?
vai nos livrar de muitos problemas após a desencarnação. Mas eu acho que, tenho certeza que, com todo o conhecimento que a gente pode adquirir, que está à nossa disposição hoje no planeta, a gente pode ir muito além disso. A gente pode se encontrar numa situação muito melhor após o nosso desencarne. Uma situação em que nós não estejamos mais na condição de necessitados, mas uma condição de que, uma vez retornando à nossa casa espiritual, nós estejamos prontos para recomeçar o nosso trabalho e continuar o nosso caminho. Muita gente diz que isso é muito difícil, porque, primeiramente, muita gente diz isso, e eu diria até a maioria das pessoas do planeta costuma dizer isso. É muito difícil porque nunca ninguém voltou para contar o que existe do outro lado. Não é? A gente não ouve isso direto. Nunca ninguém contou. Como que eu vou saber o que tem lá? Como que eu vou saber até mesmo se existe o outro lado? Vou passar para vocês um pequeno histórico aqui, para a gente perceber que essas pessoas, na verdade, elas não estão interessadas em saber. Porque a história começa há 258 anos atrás, quando Emanuel Swedenborg, ele publicou um livro chamado Céu e Inferno, onde ele contava, pela primeira vez na Terra, detalhes sobre o mundo espiritual. As cidades, as comunidades, as ocupações dos espíritos, a sorte das crianças. Ele escreveu o livro, e o livro foi escrito através de visões que ele tinha a partir de uma idade. Ele que era cientista e que não acreditava em nada dessas coisas. E também a partir de uma ajuda de um espírito que o guiava a enxergar alguns detalhes da vida espiritual. As notícias que ele trouxe ainda eram um pouco vagas, ou extremamente vagas, né? E por isso, Allan Kardec, ao entrevistá-lo em espírito, 100 anos depois, está na Revista Espírita, se não me engano, de 1858, dirigiu-se a ele perguntando se era verdade tudo aquilo que ele tinha dito. E ele disse, não era bem daquele jeito. Não era exatamente como ele disse. Muitas coisas não eram bem daquela forma. Mas a verdade estava ali. Que existia todo esse mundo ambiente do outro lado da vida. Que existia toda uma organização, como existe na Terra. Bom, 100 anos se passaram de Swedenborg e Allan Kardec vem em meio a toda aquela manifestação maciça dos espíritos, contando para todos os médiuns que quisessem ouvir as verdades do plano espiritual. Então Allan Kardec, através do Livro dos Espíritos, relaciona todas as perguntas que ele julgou necessárias para a humanidade perceber o que existe além da vida. Isso 100 anos atrás. Aliás, 100 anos depois de Swedenborg. Mais 100 anos se passam. E quando chega o momento certo, as informações vêm ainda mais precisas, através do Espírito André Luiz e do médium, que mesmo aqueles que não participam da doutrina espírita respeitam, Chico Xavier. Vem contar para a gente detalhes. O que ele encontrou ao desencarnar? Como era o lugar onde ele ficou? Era uma casa? Quais atividades que ele tinha durante o dia? Como eram socorridos os espíritos? E foram coisas fantásticas que ele colocou, que ele disse. Na condição que eu cheguei lá, eu esperava que mesmo não estando a par de todas as coisas que as religiões ensinavam na Terra, uma coisa eu esperava, de que eu fosse julgado da pior maneira possível pelo que eu era. Mas do contrário, o que eu achei lá, que eu encontrei, foram irmãos que me acolheram com alguns comentários, explicando a ele por que ele se encontrava naquela situação. E antes de se sentir humilhado, ele se sentiu foi envergonhado pelo fato de ter vivido como ele viveu. E André Luiz coloca que ele só foi capaz de receber essa ajuda desses irmãos porque ele se colocou em condição. Naquele momento em que ele estava lá na escuridão do umbral, no momento em que ele finalmente deixou de lado o orgulho, deixou de lado a sua arrogância, e se lembrou de que havia um autor da vida, de que havia algo maior, de que havia um Deus, e começou em prece, pedir, suplicar uma ajuda,
foi como ele relata. Uma pequena claridade começou a se abrir naquela escuridão. E ele pôde então ver o mentor espiritual lhe estendendo a mão. Então ele fala da questão da sintonia. Né? E nós percebemos que o conhecimento dessas coisas, elas fazem muita diferença. Elas fazem uma diferença enorme na nossa vida. Porque percebemos como as coisas funcionam do outro lado, nós somos capazes, por consequência, de perceber o que é importante aqui na Terra. Que às vezes a gente não sabe, são tantas coisas que se dão importância aqui na Terra, existem tantas distrações para a nossa mente, tantas distrações, que no fim das contas nós nem sabemos o que realmente é importante a gente colocar a nossa atenção. Né? Então o conhecimento do que nos pode esperar do outro lado nos ajuda a compreender o que é importante colocar a nossa atenção enquanto encarnados aqui na Terra. Então André Luiz foi um dos autores que trouxe essas informações em detalhes para a gente. E para que a gente não ficasse, ou para que essas verdades não ficassem restritas aos brasileiros, né? E para que coubesse somente a nós transmiti-las ao mundo, também na mesma época de André Luiz, na Inglaterra, um padre desencarnado veio através de um médium chamado Antônio Borgia fazer o mesmo trabalho que André Luiz fez, bem menos, logicamente bem menor, mas com o mesmo objetivo, e trazer através de um livro chamado A Vida no Mundo Invisível as informações também do que ele encontrou do outro lado. De todos os detalhes, de onde ele foi morar, da sociedade que lá existia, das ocupações que os espíritos tinham. E ele dizia o seguinte, que o trabalho dele, durante um determinado tempo, foi o trabalho de vir à Terra ajudar aqueles que estavam desencarnando a voltarem ao plano espiritual e assim a readaptarem à nova realidade. Mas ele coloca o seguinte, era muito triste para ele ver que, apesar de vários desses espíritos, se tornarem muito gratos após a ajuda que recebiam, muitos deles, iam direto para as zonas escuras, sem conseguir sequer perceber a presença dele ali, que estava disposto a ajudar. E ele debita isso às religiões, uma vez que ele era um padre desencarnado, porque ele diz, as religiões, infelizmente, não ensinam absolutamente nada sobre o plano espiritual, sobre o que nos espera após a morte. Porque a questão do céu e do inferno, há muitas centenas de anos já foi explicado de uma forma muito mais possível de ser entendida do que a forma como é colocada. E que ao invés de criar apenas facções e regras para que nós possamos atingir, regras difíceis de serem atingidas, para nos atingirmos uma condição melhor no plano espiritual, né? Ao invés disso, a realidade é muito mais simples do que se imagina. Não precisamos de regras, nós não precisamos de rituais, nós não precisamos de confessar que nós estamos entregando a nossa vida para Jesus, não precisamos de nada disso. Que encontrar uma condição melhor após o nosso encarne é algo muito mais simples do que todas essas regras que nos são impostas. É simplesmente trabalhar nessa mudança que nós colocamos antes, a mudança do padrão mental. Né? Nós temos condição, qualquer pessoa tem condição de mudar o seu padrão mental. Quando um pensamento mal nos chega, que isso nós podemos ficar tranquilos que ninguém aqui na Terra está livre de ter maus pensamentos, mas qualquer um de nós é capaz de, quando um pensamento ruim nos chega, nós mudarmos esse pensamento. Substituímos o pensamento por um positivo. Quando estamos em situações que não conseguimos deixar de sentir raiva, rancor, quando nós estamos em situação de que nós não conseguimos ver de uma forma positiva as coisas, nós temos condição, todos nós temos tranquilamente condição de mudar a nossa forma de ver as coisas. São mudanças que dependem de nós. Mudar a nossa forma de pensar, mudar a nossa forma de ver, mudar a nossa atitude perante alguém, perante uma situação, perante o problema que nós estamos vivenciando. São pequenas coisas que todos nós temos condição de fazer. E quando nós pedimos ajuda e passamos pelas duas perguntas, quero mudar
e aonde estou, e a gente então pede por ajuda, a ajuda chega até nós, porque nós damos a condição para que ela se aproxime. E aí a gente percebe então as coisas se resolvendo na nossa vida. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Né? Vejamos, por exemplo, se a gente está num quarto escuro e o sol está brilhando lá fora, a gente só vê a claridade através das frestas da janela, certo? Mas se nós abrirmos a janela, aí então a luz entra. Mas a luz só vai entrar na proporção da abertura da janela. Né? Então nós precisamos fazer a nossa parte. João, que colocou-se a si mesmo no Evangelho, em seu Evangelho, como o Espírito mais amado, o discípulo mais amado, faz a gente questionar: por que Jesus amaria mais João, se ele, que era um ser justo, que era um ser perfeito, com toda a justiça, por que ele amaria mais a João do que aos outros discípulos? E aí a gente pode questionar: será que João era mais amado? Ou João colocou-se mais na condição de ser amado? Né? Daí entra novamente a questão do criar o campo vibracional. Né? E aí então nós procuramos a ajuda, né? Que é o nosso objetivo da nossa reflexão de hoje. E eu vou usar esses minutos finais para falar do momento em que nós buscamos ajuda na casa espírita. Na semana passada, um palestrante que esteve aqui, ele disse o seguinte, eu vou usar as palavras dele para introduzir essa questão. A maioria de nós vem até a casa espírita pela necessidade. A minoria vem por curiosidade, mas a maioria vem pela necessidade. Necessidade de resolver um problema ou de conhecer mais para melhorar a própria condição. Né? Ou seja, é muito comum que a gente ouça dizer que nós chegamos aqui através da dor. E ele disse também que, depois de um certo tempo, algumas pessoas, depois que resolveram seus problemas, se vão, e outras se sentem empolgadas pela doutrina, sentem que realmente encontraram alguma coisa para onde elas possam dedicar o seu tempo e dedicar um pouco mais de sua vida, expandir um pouco mais a sua condição espiritual em se dedicar a algum trabalho. E aqui ficam, no intuito de ajudar aqueles outros que vão chegar depois. Né? Porque essa é uma outra questão que nós devemos levar em conta ao procurarmos mudar o nosso padrão vibracional. O doar de nós mesmos desinteressadamente para alguma causa, para fazermos alguma coisa pelos outros, o trabalho no bem, né? É um outro aspecto que a gente precisa observar. Pois bem, nós chegamos aqui e então buscando uma determinada ajuda. Nós poderíamos, eu vou dizer para vocês um segredo, nós poderíamos ter ficado em casa. Essa palestra vai estar no YouTube depois. Olha, vocês podiam ficar em casa depois assistindo no YouTube. Aliás, no YouTube tem palestras muito melhores do que essa que vocês estão ouvindo hoje. Tem palestrantes muito mais inspirados, mais capacitados. Né? E a gente poderia tirar muito dessas palestras ouvindo na internet. Mas tem uma coisa que eu garanto para vocês que nós não vamos encontrar na internet, que é as vibrações desse ambiente onde nós estamos. Porque uma casa espírita, ela é um ambiente preservado. Aí nós perguntamos, preservado de quê? Bom, vejamos bem. Algumas pessoas pessimistas dizem o seguinte: quando nós nos tornamos espíritas, ou quando nós viemos para o trabalho espírita, nós colocamos uma máscara e ficamos aqui fazendo de conta que nós somos santinhos. Né? Mas eu vejo a coisa de uma forma diferente e eu vou dizer para vocês como eu vejo. E eu acho que vocês vão concordar comigo. Quando nós atravessamos aquela porta da entrada, o que normalmente acontece conosco nós deixamos lá fora as nossas preocupações. Nós deixamos lá fora a nossa competição.
Nós deixamos lá fora os nossos interesses materiais. Nós deixamos lá fora tudo aquilo que causa a nossa vibração ser mais baixa, ser mais difícil. Nós deixamos essas coisas lá fora. Porque nós sabemos que aqui dentro, todas as pessoas que vêm aqui estão com o mesmo objetivo que nós. Nós não precisamos nos defender de ninguém aqui dentro. Então nós chegamos aqui com o coração e a mente abertas. Então todos nós entramos aqui já num padrão mental diferente. Né? O nosso único objetivo dentro da casa espírita, além de aprender, estudar, é a convivência fraterna. Nós não estamos querendo tirar nada de ninguém, nem estamos com medo de que ninguém tire nada de nós. Então percebemos como o padrão de cada um de nós, aqui dentro, vai criar uma atmosfera que ainda acrescentada pelos espíritos, que uma vez percebendo essa possibilidade deles estarem presentes, eles vêm e adicionam as vibrações deles e canalizam as vibrações de planos superiores para cá. Então nós percebemos que mergulhados nesse ambiente, nós temos condição de receber uma ajuda de uma forma muito mais efetiva, mais fácil, do que poderíamos receber, porque nós estamos completamente abertos para que essa ajuda chegue até nós. Então, quando nós chegamos na casa espírita, nós começamos a aprender isso. E nós vamos percebendo, né, vamos falar de uma outra coisinha aqui, nós vamos percebendo que os espíritas são muito faladores. Né? Vocês percebam, por exemplo, que se vocês estiverem vindo pela primeira vez, se vocês fizeram uma pergunta ao espírita, vocês têm que estar preparados para ouvir uma palestra. Nós fazemos palestra até na oração. Fazemos palestra para Deus. Então nós somos muito faladores. Mas não é porque a gente se torna tagarela quando chega aqui, não. É porque existe uma razão. Uma razão positiva. Positiva. É porque nós estudamos muito. O espírita estuda muito. Nós temos reuniões aqui praticamente todos os dias. Então são várias vezes por semana, toda semana. Se nós nascemos em um lar espírita, como foi, felizmente, né, eu tive a felicidade de ter nascido, então a gente estuda a vida inteira. Porque ninguém se forma espírita, né? A gente estuda a vida inteira. Então, nesse aprender muito, a gente quer passar isso adiante. A gente quer repartir com os outros aquilo que a gente tem. Então é muito comum que as pessoas que chegam na casa espírita pelas primeiras vezes, em aprendendo o que elas aprendem, elas queiram chegar lá fora na família delas, com os amigos, e passar aquilo, né? Quer repartir o pão, né? E querem dizer para eles, né, o que foi encontrado, porque a gente percebe que são conhecimentos vindos de uma fonte tão segura e tão limpa, e mostram para a gente que coisas tão complicadas podem ser resolvidas de uma forma tão simples, que nós ficamos ansiosos para passar isso para as outras pessoas. A gente vê os nossos parentes, os nossos amigos passando por problemas, e a gente fica realmente até angustiado de não conseguir uma forma efetiva de falar para eles que se eles viessem aqui, ou se eles estudassem mesmo que nós estamos estudando, não seria tão difícil eles saírem da situação que eles estão. Então, nesse ponto, a nossa vontade de mudar o mundo torna-se insuportável. Nós queremos mudar o mundo. Mas aí nós temos a felicidade de termos os nossos irmãos que vieram antes da gente. E passaram pelas mesmas coisas que nós passamos, pela mesma angústia, e deixaram para a gente um ensinamento, que está no Evangelho, né? Se você quiser mudar o mundo, a forma mais fácil de você começar o seu trabalho é começando a mudar a você mesmo. Então essa é a mensagem que eu gostaria que a gente pudesse refletir durante a semana que entra. Quero agradecer a atenção de vocês, a oportunidade de estar aqui hoje e desejar que todos fiquem na paz de Deus.